Vamos lá, dando continuidade ao vídeo falando sobre floração. A gente está no mês de dezembro, mais especificamente dia 6 de dezembro, né, de 2021. Essa área aqui que a gente está vendo é uma área de manga-tome. Ela tem aproximadamente entre 18 e 20 anos, né, de plantada. E a floração dela está em estágio inicial, né? Não sei se vai dar para observar. A flor aqui ela está um pouco mais amarelada, já está se formando o fruto. Deixa eu chegar mais perto, né? Que a gente chama estágio de chumbinho. Aí na mesma planta temos uma floração, ainda está meia, a flor ainda está verdosa ainda, né? Então essa está um pouco mais atrasada, né? E então vai dar talvez de alguma diferença na própria planta entre estágio de maturação da fruta, né? Nós estamos em dezembro. O ciclo, o período de floração dela até a colheita é mais ou menos entre 3 e 4 meses, né? Depois que ela começa a florar, que está nesse estágio aqui, ó, né? Então são 3 ou 4 meses até a colheita, vai depender de clima. Nesse período que a gente está aqui, dezembro, o clima aqui é muito quente aqui na região do Vale São Francisco, né? É chuvoso por conta das chuvas de verão, mas é muito quente. Então você tem mais dificuldade em floração da planta. Colocar a planta para florar por conta do clima quente. Épocas mais amenas, frias no mês de junho, julho, né? São mais fáceis de florar. Na verdade, no mês de abril, maio e junho, né? São os períodos que ficam uma temperatura mais baixas aqui na nossa região. Como essa floração, dependendo da época dela, impacta no preço da fruta final daqui a 4 meses. A gente tem um calendário, isso é histórico para os produtores e tanto para quem comercializa fruta aqui no Vale do São Francisco. Os maiores picos de preço de fruta nos últimos anos primeiro semestre, né? E não tem exatidão se vai ser em janeiro, fevereiro, março, abril, né? Porque não é uma ciência exata, mas em primeiro semestre é onde a gente atinge os maiores picos. Para você ter ideia, janeiro, fevereiro e março de 2020, a manga-tome chegou a ser vendida a R$ 3,50 o quilo, certo? Isso direcionado para exportação, porque a exportação aqui não para. Então foi comercializada já a R$ 3,50 em janeiro, fevereiro e março de 2020. A Palmer teve picos até de R$ 4,50 o quilo, né? E o que é que acontece? Isso eu noto há alguns anos, os produtores têm uma tendência de que o ano anterior, naquele período que ela atingiu o maior pico de preço, né? Os produtores no ano seguinte, eles direcionam a produção para aquele período. Ou seja, se em janeiro de 2020 ela atingiu picos elevados de até 3,50 da manga-tome, então em 2022, né? Em 2022, os produtores vão direcionar ela para janeiro também. Deixa eu fazer uma correção. Ela atingiu esses preços em 2021, certo? 2021, janeiro, fevereiro e março, ela chegou a picos de 3,50 da manga-tome. Então, em 2022, os produtores vão fazer esse direcionamento, uma boa parte, porque eles usam como referência o ano anterior, né? E pode ser que dê certo, pode ser que não dê, porque se todo mundo direciona sua produção para um mesmo período, vai ter excesso de fruta no mercado, né? Essa é a tendência normal. E aí os preços podem cair. Mas tem outros fatores que influenciam os preços, né? Exportação, temperatura, outros mercados, né? Outras regiões produtoras de manga também influenciam. Então
Isso não quer dizer que o produtor, fazendo esse direcionamento da sua produção para aquele período que o ano anterior teve picos elevados, no próximo ano ele vai ter o mesmo desempenho de preço, né? Mas historicamente, o primeiro semestre é sempre o melhor período de se atingir melhores preços de fruta na região do Vale São Francisco. Então aí vai depender um pouco de mercado, e se o produtor tiver uma área um pouco grande, bem direcionada, ele pode fazer o direcionamento da sua produção. Se ele tiver uma área relativamente boa, grande, ele pode dividir sua produção e ter fruta pelo menos no primeiro semestre, né? Eu conheço propriedades que trabalham só o primeiro semestre e o restante do ano ele faz dá o descanso da planta, certo? A floração aqui tá se iniciando, né? Algumas plantas elas estão mais adiantadas, ou então a mesma planta, essa flor aqui está um pouco mais atrasada em relação a essa, né? O que proporciona isso, na maioria das vezes, o clima quente, como a gente está aqui um período chuvoso e quente, né? Voltando à parte de mercado, então essa fruta aqui, a gente está em dezembro, ela vai sair final de fevereiro, talvez início de março, né? E em relação à agricultura e principalmente a mercado com produtos perecíveis, né? É sempre uma incógnita. Nunca na agricultura você tem 100% de nada, né? Os produtores fazem apostas, como essa planta tá bonita, a floração dela. Fazem apostas de preço, né? E esperam que tenham êxito, né? Eu vou finalizar aqui o vídeo, porque fica um vídeo um pouco longo, mas aí eu vou gravar mais outro vídeo, porque fica melhor pro pessoal que está assistindo em casa, né? Às vezes quer ver só um vídeo, para não ficar muito longo, certo? Vou finalizar aqui e a gente dá continuidade para mais um vídeo.